Pilsner Urquell, Bohemian Pilsner e as Pilsen da vida. Pilsen é o estilo mais tomado, é o estilo mais difundido no mundo e as suas variações. Aquela cervejinha de mercado, aquela Antártica, tudo, é a American Standard Lager, que é uma variação da Pilsner. Mas a mãe de todas elas é esta aqui, a Pilsner Urquell, e que tem muita história. A própria história da cerveja se confunde aí com a Pilsner Urquell. Então, como eu já falei, a Bohemian Pilsner ela tem que vir com esse lúpulo floral, que é o Saaz, que é bem evidente. Ela tem essa cor aqui bacana, ela tem que ser translúcida, ela tem que ter uma carbonatação, tem que ter essa espuma aqui, branca, bonita, de boa retenção, tem que ter uma carbonatação legal, e tem que lembrar aqui, além dos lúpulos florais, tem que ter aqui um miolo de pão, tudo, e a Pilsner Urquell, hoje já tiro isso, mas lá, pode ter sim, até pela característica da Pilsner Urquell, tem que ter esse leve de acetil, essa coisa que vai lembrar um pouquinho de manteiga, aquela pipoca do Cinemark, quando você põe manteiga. Então ela tem esse cheirinho aqui, característico. Então essa é a Pilsner Urquell, a Bohemian Pilsner. Pode aceitar sim um pouquinho de acetil, não é um defeito. Então ela aceita tudo isso. Então esse miolinho de pão, esse caráter de malte aqui, lembra pão, casquinha de pão, lúpulo floral, o floralzinho bem gostoso, e toda essa carga que eu te falei. Que delícia! E ela tem que orbitar ali entre 4 ponto alguma coisa, 4.5, 4.8. Então é uma cerveja bem leve, refrescante, para você tomar aí a larga escala. Mas vamos voltar lá da descoberta até por volta de 1600 da coberta, então alguns milênios. O pessoal não sabia como é que funcionava direito as leveduras. Então o conhecimento que tinha de levedura era o mesmo, quase igual ao da descoberta. Depois ali por volta de 1600, ali, o pessoal começou a descobrir que fazer cerveja no verão dava ruim, a cerveja ficava ruim, azeda, tal, e fazer a cerveja no inverno ficava bacana. Então teve até a proibição ali na região, ali onde é hoje a Alemanha, na região ali da Baviera, de não se fazer cerveja durante o verão. Então, ali a época ainda com o Império Germânico, ali que tudo era por reinos, né? Então tinha o reino da Boêmia, tinha o reino da Baviera, eram ali ambos ali meio adversários no mundo cervejeiro, enquanto a região da Boêmia nadava de braçada ali. Começou a região ali da Boêmia, chegou certa época que o pessoal começou a reclamar muito da cerveja. E lembrando ali que o pessoal começou ali a colocar em cave, aquelas coisas, tudo ali, todas as leveduras eram de alta fermentação, mas ali a levedura sofreu uma mutação, ali de o pessoal colocar as cervejas nas caves ali, né, deixando ali no inverno, né, sofreu uma mutação, aí começou a ser de baixa fermentação. Né, a fermentação ficava ali no fundo do barril. E aí o seguinte, gente, o pessoal ali começou a reclamar das cervejas ali que eram feitas, então ali, né, a galera começou a falar, não, vamos traz os melhores ali que a gente vai fazer uma cerveja bacana. A gente cansou de fazer cerveja ruim, então eles começaram a fazer uma cervejaria que chamava-se Burger Brewing, uma coisa assim, que seguiria cerveja do cidadão, cerveja do município, ou assim, depois ela trocou de nome, sim, que é essa aqui que faz a Pilsner Urquell. Mas enquanto ali era feita as cervejas, e ali eles descobriram que ali o terreno era de arenito, né, calcário, então era fácil cavar ali, de ter ali perto do rio, tudo. E a água também era muito boa, porque a água era água que a gente fala de água mole, então excelente para fazer a Pilsner. Enquanto a galera da Baviera estava voando nas cervejas, tal, um tal de Gabriel Sedlmayr, sim, esse que fez a Spaten, que tem o GS, ele é de Gabriel Sedlmayr II, ali, que fez a Spaten, começou a lançar a Marzen, que era a cerveja mais clara que tinha, então casou aquele furor, tudo, e a galera ali quietinha trabalhando, fazendo, e nessa época também todas as cervejas eram escuras, todas as cervejas eram defumadas, então todo mundo tomava Rauch Beer, porque o pessoal secava o malte ali com turva e tal, mas a galera da Inglaterra ali e tal, já fazia isso com coque, que é um carvão mineral, tudo que deixava ali um calor mais uniforme, e deixou isso. Então já tinha uma cerveja mais clara, que a Pale, lembra do Pale Ale, clara? Então, ele já tinha uma cerveja clara, e até um cara chamado Daniel Wheeler fez o tambor torrador, né, que você tinha o calor indireto ali, então não ficavam os maltes torrados, então eles começaram a fazer a cerveja clara. E a galera ali da região ali, da Baviera, tudo começou a trazer essa técnica para cá, para deixar suas cervejas mais claras, mais brilhantes.
E aí se foi. Só que a Marzen ainda não é uma cerveja brilhante como essa aqui, né? E aí, cerveja estando pronta ali na região da Baviera, um tal de cara chamado Josef Groh, que ele era um cervejeiro da Baviera, que foi contratado para fazer a cerveja. Dizem-se a língua que um monge levou ali, contrabandeou uma cepa de levedura para ali a região da Boêmia, e aí quando ele usou essa levedura ali, a cerveja saiu exatamente límpida, clara, e causou uma revolução, ali foi um furor. Dizem até que ela ajudou a divulgar aí as canecas de vidro, ali uma parte começou a popularizar o vidro, porque o pessoal gostava de ver a cerveja brilhante ali através do vidro, numa época que as canecas eram todas, né, de cerâmico, até de couro, com aquela tampa fechada. Então as canecas de vidro começaram a se popularizar mais. Não por causa especificamente, mas também foi um dos fatores, que foi a Pilsner Urquell, que a Urquell fez isso com, né, o pessoal colocar ali tudo. E aí, isso causou um furor ali, a região ali da Baviera ali ficou empolvorosa, o pessoal gostou, amou a cerveja, mas aquela coisa, não, o alemão é aquela coisa tradicionalista, então ficou ali muito, né, então o pessoal se rendendo ali, tal, até que, de novo, né, Gabriel Sedlmayr, da Spaten, demorou de fazer porque a água ali de Munique, da região, era uma água dura, né, de muitos sais minerais, então eles demoraram até corrigir a água para conseguir fazer uma cerveja clara e límpida, que a revanche deles é a Munique Helles. Essa Munique Helles que a gente vende aqui no Brasil, que foi adaptada ao nosso paladar, mas a clara de Munique, ela tem assim, lembra essa coisa de pão, cereal, coisa, tem um amargor um pouquinho mais evidente, mas ela é bem clara. Mas eu tenho o respeito, ficou tão grande que eles chamam o estilo de Munique Helles. Depois veio a German Pils, também, né, por respeito, não, por chamar Pils, porque é da cidade de Pils, né, onde foi feita a cerveja. Então eles ficaram. Só que quando o Gabriel Sedlmayr fez a Munique Helles, o pessoal não aceitou, falou que o pessoal estava se rendendo à região da Boêmia ali, o pessoal se recusava, porque o pessoal se tomava muito a Dunkel, o Munique Dunkel, né, que é aquela coisa escura, Dunkel de escuro. Mas aí, de fato, as cervejas claras aí dominou o mercado e o pessoal acabou se rendendo, né, para a clara de Munique e para Pilsner, e assim foi, e assim a Pilsner conquistou o mundo. E aí depois, nessa época, né, foi 1842, foi lançada, a Munique Helles foi 1860, alguma coisa, muito tempo depois. E depois começou as migrações da colônia alemã aqui para a América, e divulgou esse estilo e tal. E depois veio os American Lager, que usou milho, tudo, porque veio no pós-guerra, aquela coisa toda, né, o malte era caro, o mundo inteiro começou a entrar em declínio na economia, então o pessoal começou a usar milho, e o milho é abundante na região aqui dos Estados Unidos, das Américas, então o pessoal começou a usar milho, e aí começou as American Standard Lager, que também é um subestilo. E aí depois teve então Munique Helles, German Pils, Italian Pilsner, as American Standard Lager, né, de cerveja de mercado, tem a French Pilsner, e aí as Modern Pils agora, que usa muito lúpulos variados, aí, principalmente lúpulos da Nova Zelândia e tal. Então, todos oriundos dessa cerveja maravilhosa aqui, que é a Pilsner Urquell. Tem muito mais história, gente, mas aqui eu tentei fazer um resumo, porque eu falo que a história da cerveja aqui se confunde com a Pilsner Urquell. A Pilsner Urquell hoje não é da República Tcheca, tá, gente? Hoje ela é da Asahi, aquela que faz a cerveja japonesa, de uma companhia japonesa, assim como as cervejarias históricas também não são mais coisa. A Fullers não é mais inglesa, a Fullers também eu acho que é japonesa, a própria Spaten agora da Ambev, tem mais as cervejas clássicas aí, então, mas eles mantiveram a tradição e o local de fazer as cervejas, e assim continua, ok? Grande abraço, espero que vocês tenham curtido essa história, ficou um pouquinho longa, mas isso foi bem resumido, tem muito mais história por trás disso, mas um apanhado geral é isso. Então, o Cerveja Bem divulga também a cultura cervejeira, um pouquinho de história. E vou falar para vocês, quem gosta de história cervejeira, tem um cara chamado, o Insta dele é Profano Grau, ele é um cara, um exímio estudioso da história da cerveja, então Profano Grau. Pois aí, vê aí o meu, vê se eu não falei alguma besteira, depois qualquer coisa dá uma corrigida aí, porque ele é um mestre aí na história cervejeira. Ok? Um beijo, grande abraço, excelente final de semana. Nos vemos na próxima degustação e lembre sempre, vamos beber menos, melhor e com responsabilidade. E cerveja boa é aqui no Cerveja Bem.